É, vitória com cara de Cruzeiro, vitória com a marca do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que é esse jogo, que é esse estilo de jogo, que é um estilo de jogo de que, não, beleza, você não vai criar muitas chances, você não vai ter o domínio das ações da partida com a bola no pé em todo momento, você não vai ter maior volume de jogo, maior posse de bola, mas você vai ser efetivo, você vai ganhar jogos. E o Cruzeiro cansou de ganhar partidas dessa forma, com a marca do técnico Leonardo Jardim, com a marca desse estilo de jogo do Cruzeiro, que vai ser eficiente, que vai ser eficaz e que vai resolver as partidas com poucas chances criadas, com pouco volume ofensivo, mas um volume de qualidade e talvez não de quantidade. Esse é o Cruzeiro, uma vitória com cara de Cruzeiro que soube atacar o time do Atlético com o Fabrício Bruno sendo decisivo, com o Caio Jorge sendo decisivo, com o Cruzeiro indo para cima, com o Cruzeiro amassando o seu adversário em 15 minutos, sentiu o cheiro de sangue na água, vai para cima como se fosse um tubarão, e foi isso que o Cruzeiro fez contra o Atlético nesse segundo tempo do Clássico Mineiro. Um primeiro tempo muito difícil, um primeiro tempo apreensivo do time do Cruzeiro e um primeiro tempo que colocou muitas interrogações na cabeça de todo mundo. Será que o Cruzeiro está pronto para esse jogo? E o segundo tempo, o Cruzeiro mostrou sim que estava pronto. O Atlético foi melhor no primeiro tempo, criou mais chances, o Atlético teve mais posse de bola, teve mais finalizações, foram 8 finalizações do Atlético contra 3 finalizações do Cruzeiro no primeiro tempo. O Atlético obrigou o Cássio a fazer defesas. A jogada do Atlético estava entrando muito no primeiro tempo, que era uma bola que vinha da esquerda, que vinha da direita para a esquerda do ataque do Atlético, da esquerda para a direita na defesa do Cruzeiro, justamente buscando o jogador mais incisivo, o melhor jogador do ataque do Atlético no momento, que é o Coelho, para explorar a dificuldade defensiva do William, dificuldade defensiva do lado direito do Cruzeiro. A gente sabe que o William não é um jogador que tem uma aptidão para defesa, não é um jogador que tem como sua melhor característica a parte defensiva, o lado defensivo da bola, e o Atlético conseguiu explorar isso bem no primeiro tempo e criar ali as melhores oportunidades e deixar ali o torcedor do Cruzeiro um pouco apreensivo nessa etapa inicial, nesse primeiro tempo, com boas jogadas ofensivas e uma dificuldade do Cruzeiro para encontrar ali espaços para criar chances, com uma marcação encaixada também do time do Atlético, uma dificuldade para encontrar chances, mas no segundo tempo o Cruzeiro foi letal. No segundo tempo, os jogadores de seleção fizeram a diferença para o Cruzeiro, mostrando por que esses caras são jogadores de seleção, mostrando por que esses caras são tão importantes para o Cruzeiro. Fabrício Bruno num chute de raríssima felicidade, num chute que pouquíssimos jogadores vão acertar, e o Fabrício Bruno pouquíssimas vezes vai acertar, quase nunca vai acertar um chute como esse, na gaveta, batendo na trave, entrando sem chance para o goleiro Everson, mas um jogador que foi muito seguro ao longo do jogo inteiro, um jogador que foi eleito o melhor da partida, que dominou as ações defensivas pelo lado do Cruzeiro, um jogador que foi impecável com um gol, uma assistência na parte ofensiva, mas na parte defensiva ganhando duelos como é de praxe desse time do Cruzeiro, como é de praxe do Fabrício Bruno na temporada, o melhor zagueiro da temporada do futebol brasileiro, o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro e o melhor atacante da temporada, o melhor atacante do Brasileirão, fazendo a diferença também. Muito bem posicionado, oportunista, a bola pingou na frente dele, ele mandou para o gol, que é o Caio Jorge. A dupla do Cruzeiro, a dupla da seleção do Cruzeiro fazendo a diferença em jogo grande, fazendo a diferença quando mais importa. Foi isso que Caio Jorge e Fabrício Bruno fizeram. Dupla de seleção, dupla do Cruzeiro, decidindo o confronto de Copa do Brasil. Então esses caras foram destaques óbvios por terem feito os gols, né? E o Fabrício Bruno principalmente, o gol e assistência. O Cássio foi muito seguro no gol, nas bolas que foram até o gol. O Vidalba foi bem também, porque o Vidalba, como dupla do Fabrício Bruno, está muito bem, uma dupla muito bem encaixada. Então, você tem no Matheus Pereira um jogador que cria o tempo todo, que incomoda o tempo todo. O Wanderson também é esse cara que cria, que incomoda o tempo todo. O Wanderson é um cara muito injustiçado nesse time do Cruzeiro, que ainda não tem um gol, tem algumas assistências ali. É um cara que não aparece tanto, mas é um cara muito intenso.
é um cara extremamente necessário para o jogo do Cruzeiro. Um time que está indo em busca de pontas no mercado para serem pontas mais qualificados, para dar mais qualidade ainda para esse Cruzeiro que tem no Wanderson e no Christian as suas pontas, mas são dois jogadores extremamente importantes para o time do Cruzeiro, que sem as características, sem a aplicação tática desses jogadores no esquema do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro não faria o que ele faz nessa temporada. Wanderson e Christian são jogadores extremamente importantes para o jogo do Cruzeiro em todas as partidas do Cruzeiro. São a alma e o coração desse time, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Christian e Wanderson sendo importantes, como sempre. Jogadores mais silenciosos, que não aparecem tanto, que não têm os gols do Caio Jorge, que não têm as assistências do Matheus Pereira, mas que são tão importantes quanto os dois jogadores de destaque do Cruzeiro. E, obviamente, um clássico não poderia ser diferente. Um jogo difícil, um jogo onde o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo, mas que no segundo tempo conseguiu se superar e fazendo o que o Cruzeiro precisa fazer, amassando o seu adversário em pouco tempo. Quando o Cruzeiro conseguiu fazer o gol com o Fabrício Bruno, com 50 minutos de jogo, o Atlético sentiu muito o gol. O Atlético sentiu muito naquele momento a partida, sentiu muito o momento que não era bom, depois de um gol que, claro, todo mundo ficou surpreso da forma que aconteceu. E logo 14 minutos depois o Cruzeiro consegue fazer o gol. Então, naquele momento de partida, onde o Cruzeiro sentiu o seu adversário baqueado, sentiu o seu adversário um pouco atordoado, o Cruzeiro foi para cima. E é sobre isso de sentir o cheiro de sangue na água e ir para cima como o tubarão. É isso que o Flamengo faz. É isso que o Cruzeiro tem que fazer. É isso que os grandes times fazem. De não dormir, de não deixar o seu adversário respirar no jogo. Cruzeiro que às vezes faz um gol, mas toma, como tem sido recentemente, faz um gol, toma e tem dificuldade para recuperar dentro da partida? Não. É um Cruzeiro que faz um gol, um Cruzeiro que atordou o seu adversário, que vai em busca, até nocautear o seu adversário, como o Cruzeiro já fez em outras oportunidades. Como o Cruzeiro fez resolvendo um jogo contra o Palmeiras, extremamente importante no Campeonato Brasileiro, dessa forma. Fazendo 2 gols. E ali o jogo estava basicamente resolvido naquele momento e o Cruzeiro controlou. É sobre isso, é sobre resolver o jogo rápido e controlar. Se você consegue fazer isso, muitas vezes você vai ganhar as partidas. Claro que não é toda vez que você consegue fazer isso, mas quando você sente que o seu adversário sente o peso, sente o baque, fica meio bambo, tá nas cordas, vai para cima e nocauteia o seu adversário. O Cruzeiro precisa conseguir fazer isso mais vezes, não pode ser relapso nas partidas. E mais uma vez, a gente vê 2 tempos muito distintos do Cruzeiro, mas dessa vez um segundo tempo muito bom, um primeiro tempo um pouco abaixo. Como o Cruzeiro vinha tendo primeiros tempos muito bons e segundos tempos muito ruins, o Cruzeiro estava tendo momentos complicados em várias partidas, mas dessa vez não. Conseguiu, claro, no momento onde não foi melhor na primeira etapa, o Cruzeiro consegue controlar um pouco ali essa questão e disputar um pouco, conseguir ganhar alguns duelos e não sofrer tanto, mas no segundo tempo letal. Não sofrer tanto e ser letal. Tem que saber equilibrar isso. Então, o Cruzeiro que estava tendo primeira etapa boa contra o Santos abrindo placar, primeira etapa boa contra o Ceará abrindo placar, primeira etapa boa contra o Inter abrindo placar, primeira etapa boa contra o Mirassol abrindo placar e depois sentindo muito o segundo tempo, dessa vez não. Cruzeiro com gás, com intensidade, com jogo de 90 minutos concentrado no segundo tempo, também muito intenso no segundo tempo, muito bem, conseguindo vencer a partida no segundo tempo, algo que tem sido raro na temporada do Cruzeiro, de conquistar resultados no segundo tempo, mas o Cruzeiro conseguiu no jogo mais importante da temporada até aqui. O jogo contra o Atlético era o jogo mais importante da temporada até aqui. E o próximo jogo contra o Atlético vai ser o jogo mais importante da temporada até aqui. O Cruzeiro é um time que vai ter uma dificuldade a mais para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, porque tem outros 2 times que estão despontando na frente, Palmeiras e Flamengo, com jogos a menos em relação ao Cruzeiro e hoje com mais pontos do que o Cruzeiro, mas a Copa do Brasil é uma competição onde o Cruzeiro precisa ter um olhar muito cuidadoso, porque, claro, a meta do time é voltar à Libertadores, mas o Cruzeiro pode ganhar um título de Copa do Brasil. E o caminho mais fácil hoje para o Cruzeiro vencer um título é a Copa do Brasil. Não é o Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil. E o Cruzeiro
precisa ter isso em mente também. Claro, não abandonar o Campeonato Brasileiro, porque é o caminho mais rápido e fácil para o seu objetivo, que é a volta à Libertadores, a volta às grandes competições e figurar no cenário nacional e no cenário internacional também no topo. Mas o caminho hoje mais acessível, entre aspas, para título é o caminho da Copa do Brasil, que o Cruzeiro já sai na frente no primeiro jogo. E outra coisa muito importante, Lucas Romero não tomou o cartão amarelo e vai estar na partida de volta, que era muito importante para o Cruzeiro. Em um jogo muito pegado, em um clássico, onde foram distribuídos 3 amarelos para cada lado, um número grande, 6 cartões amarelos, o camisa 5 do Cruzeiro, o primeiro volante do Cruzeiro, não foi amarelado. Era o único jogador que estava suspenso para a partida. Caso o Lucas Romero tomasse outro cartão amarelo, não estaria no segundo jogo. E a gente sabe como é que é essa espinha dorsal do time do Cruzeiro muito bem montada. Se você tira uma peça de lugar, isso pode acabar complicando o estilo de jogo do Cruzeiro. Então, se você tira o Romero e coloca o Wallace para uma decisão desse tamanho, você não tem tanta confiança. Você tira o Romero e coloca o Eduardo para fazer o meio campo de Lucas Silva e Eduardo, que já foi bem, você também não tem tanta confiança assim, mesmo assim. E você vai ter o seu referência, um dos capitães do time, que é o Lucas Romero, o seu cão de guarda ali do meio campo do Cruzeiro na partida de volta, que é muito, muito, muito importante para o Cruzeiro, era de extrema importância para essa partida de volta, ter o seu volante, ter o Lucas Romero, ter o seu time titular inteiro para a próxima partida, e o Cruzeiro consegue também sair da Arena MRV com um titular importante, com o seu time titular todo inteiro para o próximo jogo também, porque não acabou, é um jogo de 180 minutos, é um jogo que vai ser muito difícil na volta também, Cruzeiro e Atlético no Mineirão, mas o Cruzeiro com uma ótima vantagem saindo na frente, mas um confronto que não acabou e ainda vai pedir muita atenção.